Boa tarde a todos os alunos do ensino médio, a todos os alunos de cursinho e também integrantes das oficinas literárias. Hoje nós estamos gravando de uma maneira diferente, porque trabalharei com vocês alguns slides. É por isso que eu precisei gravar por outra plataforma, e depois esse vídeo será compartilhado no YouTube, no meu canal, tá bem? Bom, então sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar de uma obra muito interessante, do Racionais MCs e Sobrevivendo no Inferno. Obra esta cobrada no vestibular da Unicamp. E obra também muito popular, porque antes de ser transformada em livro, esta obra foi um disco, né, um DVD aí do grupo Racionais MCs. Antes da gente começar propriamente a análise desta obra aqui, eu vou abordar algumas informações que são curiosidades, mas que vão ajudá-los a entender melhor como uma obra é desenvolvida nesse sentido, né? Uma obra que primeiro era a questão da música e que depois passaram esses versos, esses poemas, a fazerem parte de um livro. Rap é o seguinte aí, né? Estilo de música que se caracteriza por um recitado rítmico das letras, que não se cantam. Surgiu o rap nos Estados Unidos na metade do século XX e costuma ser associado à cultura negra. Rap significa Rhythm and Poetry, ritmo e poesia, um dos elementos da cultura hip hop. Sua origem foi na Jamaica, em 1960. Bom, agora, e os rappers ou MCs? Né, que os nossos autores aí da obra de hoje são MCs, né? Ou rappers. Eles são intérpretes. Eles se apoiam numa melodia de fundo, né? E MCs significa mestre de cerimônia. O beat é essa música de fundo, é uma melodia de fundo do rap, e ela apoia o cantor, que são chamados, como eu já disse, de rappers ou MCs. E o beat marca o ritmo, tá? O gangsta rap é o rap dos Racionais, que nós vamos aí estudar hoje, analisar essa obra fantástica aí, né? É o rap dos Racionais, gangsta rap. Conta os problemas sociais que sofrem as regiões mais humildes, né? Temas como violência, delito e drogas. Bom, gente, agora que eu já coloquei vocês mais ou menos no mundinho do rap, eu vou iniciar a apresentação de alguns slides que são importantes para que consigamos entender essa obra, ou pelo menos entrar um pouquinho nesse mundo tão importante dos rappers, do rap e dos MCs, tá? Vou compartilhar com vocês a apresentação. Só um minutinho. Bom, gente, então, aí está Sobrevivendo no Inferno, dos Racionais MCs. É uma obra que a Unicamp está cobrando no seu vestibular, porém, é uma obra que vale muito a pena ser lida em qualquer momento da vida da gente.
Cada vez que a gente lê essa obra, nós vamos descobrindo mais informações, nós vamos fazendo mais reflexões aí. É uma obra atemporal, ela serviria aí há anos, né, para ser discutido. E uma das discussões que a obra traz é a questão do princípio de tudo, né? Que essa raça importante deve ser chamada de negro ou preto. Então, nós temos aí o Nabi Clifford, é um ganês que vive há 30 anos no Brasil e ele é conhecido como embaixador do reggae. E ele fala sobre a importância de não se chamar negro, e sim preto, né? Ele diz o seguinte: um país, o Brasil, usa palavras como lista negra, dia negro, magia negra, câmbio negro, vala negra, mercado negro, peste negra, buraco negro, ovelha negra, fome negra, humor negro, seu passado negro, futuro negro. Não deveria chamar uma criança de negro. Pega o dicionário de língua portuguesa, está escrito: negro quer dizer infeliz, maldito. Brasileiro, quando valoriza alguma coisa, não fala negro, ele fala preto. Então, não come feijão negro, come feijão preto. O carro dele não é carro negro, o carro dele é carro preto. Ele não toma café negro, toma café preto. A fome é negra. Quando ganha na loteria, ganha uma nota preta. Se branco não é negativo, preto também não é negativo. Mas negro não. Negro é palavra 100% negativa e atrasa. Isso causa morte, causa miséria, doenças. Já que o mundo mudou, vamos mudar nossa linguagem também. Então, para o Nabi Clifford, a questão aí da raça, eles deveriam ser chamados de preto. Então, o correto é preto? Aí vem Mirte Santos, que é uma ativista do coletivo Negrada. Diz o seguinte aí: os negros que não estão no movimento e não compreendem o que Clifford chamou, repudiam o preto, pois a palavra sempre foi usada como forma de agredir a identidade negra. O termo preto está sendo ressignificado. Talvez isso não venha a acontecer no Brasil, para desgosto de Clifford. O mais provável é que as duas palavras coexistam. Então, ao mesmo tempo que eu posso usar aí preto, eu posso usar negro, tá? As duas palavras coexistam, porém, sem a carga negativa que o racismo estrutural incrustou. Inclusive, expressões como dia de preto, coisa de preto ou a coisa está preta mostram que a palavra preto pode sim ser usada para perpetuar conceitos racistas. E por mais que a palavra seja ressignificada e tenha seu sentido empoderado, dependerá do contexto para transmitir a mensagem completa. Então, a ativista aí do coletivo Negrada diz essa questão de ressignificar a palavra preto, mas essa palavra preto coexistir com a palavra negro. Assim sendo, podendo chamar de preto ou podendo chamar de negro, nós vamos começar agora com a análise da obra Sobrevivendo no Inferno, do Racionais MCs. Sobrevivendo no Inferno é uma aula de história, é uma aula de política, de racismo e luta por direitos. Trata-se de uma aula. De um álbum musical, ele se tornou livro, como eu disse, né? Um álbum musical que ensina ritmo e poesia, que é o rap, mas também traz raps cujas letras ensinam história, política, racismo, exclusão social e luta por direitos. O disco retrata o cotidiano do jovem preto na periferia, o sentimento de revolta e a luta para sobreviver num estado que tira violentamente a vida de 23 mil jovens por ano. Os raps escancaram o dia a dia emocional e social
do preto periférico, dissecando a exclusão racial que existe no país. E aí, na obra, né, Sobrevivendo no Inferno, nós temos apresentação de sonhos abortados, juventude interceptada e, logicamente, um futuro perdido. O cenário das músicas é a pobreza. O enredo e a narrativa é a exclusão, a discriminação e o racismo. A atmosfera é o medo e a violência. Eu nunca me esqueço, num episódio de uma série que eu costumava assistir, eu nunca me esqueço quando os pais de um jovem preto, um adolescente preto, disse assim para ele, quando ele for assim verificar, né, que ele está sendo perseguido por algum policial ou por alguma autoridade, que ele pare para ser revistado tudo e não continue a correr, mesmo se os amigos brancos estiverem correndo. Porque se ele correr, fatalmente uma bala perdida encontrará o corpo dele. Então, esse casal aí orientando o filho preto, adolescente, me chocou muito nessa realidade, né? Que o adolescente branco, ele pode fugir, ele pode correr de medo. O adolescente preto não, ele tem que se deixar ser revistado, muitas vezes de uma maneira extremamente violenta, porque senão vai ser atirado contra ele, né? Então, nós temos aí um sentimento, o sentimento dos raps expostos na obra, Sobrevivendo no Inferno, é um sentimento de ódio, de rancor, de frustração, de indignação. E o desfecho, os próprios Racionais dizem isso, né? O desfecho é o Cemitério São Luís. Para vocês terem uma ideia, o Cemitério São Luís aparece na música Fórmula Mágica da Paz, que está no livro, está na página 121, é o 11º poema do livro, tá? A faixa 11 do álbum e também o 11º poema do livro, Fórmula Mágica da Paz, né? Era o seguinte, gente, no final da década de 1990, era o cemitério São Luís, era o cemitério com o maior número de jovens pretos enterrados no Brasil. Deixa eu agora passar para vocês, só um segundinho. Oi, Dani, boa tarde. Oi, Marina, oi. Deixa eu compartilhar agora a música com vocês. Oi. Fiz uma introduçãozinha, Marina, depois você dá uma olhadinha nela, tá bem? Para não perder aí. Beleza. Tá bem? A introduçãozinha. Em relação a essa música, né, Fórmula Mágica da Paz, que é o poema 11 do livro Sobrevivendo no Inferno, e também a 11ª música do álbum Sobrevivendo no Inferno, eu gostaria que vocês prestassem atenção em alguns trechos que vocês vão ouvir aí, né? Qual a próxima mãe que vai chorar? Ah, demorou. Mas hoje eu posso compreender que malandragem de verdade é viver. Agradeço a Deus, aos orixás, parei no meio do caminho e olhei para trás. Meus outros manos, todos, foram longe demais. Cemitério São Luís, aqui jaz. Cemitério São Luís, como eu já disse, né?
que enterrava aí na década de 1990 a maior quantidade de jovens pretos que existiam, né? Também outro trechinho que eu gostaria que vocês prestassem bem atenção durante a apresentação da música é 2 de novembro era finados. Eu parei em frente ao São Luís, que é o cemitério, do outro lado, e durante uma meia hora olhei um por um, e o que todas as senhoras tinham em comum, a roupa humilde, a pele escura, o rosto abatido pela vida dura, colocando flores sobre a sepultura. Podia ser a minha mãe. Então, gente, a gente fica até emocionado em ler uns trechos como esse, né? Vamos aí à música.
Principalmente aquela a pá de mano preso chora a solidão. Uma pá de mano solto sem disposição. Cara, pode vir, galera, toda minha moral, na raia, sem bolão, sem faca, sem foco, eu tô ligeiro, eu tenho a minha regra, eu sou pequeno, eu não fumo pega, não, o moleque saneado já me faz feliz, respeito o mundo, é a chave, eu vou sempre me procure a sua, minha eu vou atrás, vamos junto, da fórmula mágica da paz. Eu vou procurar, eu sei que vou me encontrar, eu vou procurar, eu vou procurar. Você não vai tomar pé, mas eu vou atrás. Eu vou procurar, eu sei que vou me encontrar. Eu vou procurar, eu vou procurar. Você não vai tomar pé, mas eu vou atrás. No salão do hospital, dia das crianças, feriado, vídeo do final, sangue e agonia, entra pelo corredor, ele tá vivo, não, pelo amor de Deus, doutor. Tiros do pescoço pra cima, puta que pariu, a chance é mínima. Aqui fora, revolta e dor, lá dentro, está desesperador. Eu percebi que isso é realmente o meu subconsciente ainda não é vacilão. Cadê você? Seu mano tá morrendo, o que você vai fazer? Eu me senti inútil, eu me senti pequeno, mas um pulsão vingativo vai vendo. Puta desespero, eu dá pra acreditar. Campo de pesadelo, eu quero acordar. Não dá, não daria de jeito nenhum. Ele era só mais um fracasso da minha poucos minutos. Mas uma Dona Maria de novo. Na parede o sinal da cruz. Senhor. Mas o aviso é emissário. Agora sim, já incluiu pra corredores. Se eu tiver, eu tô confuso, preciso pensar. Me dá um tempo pra eu raciocinar. Eu já não sei distinguir quem tá errado, sei lá. Minha ideologia enfraqueceu. Polícia, ladrão, ou eu. Quem é mais filhada? Eu nem sei. Decepção nessas horas. A depressão que eu me pegava, eu saí fora. 2 de novembro era finados. Eu parei em frente ao São Luís do outro lado. Durante uma meia hora, olhei um por um. E o que todas as senhoras tinham me comum. A roupa humilde, a pele escura. O rosto batido pela vida dura. Colocando flores sobre a sepultura. E essa é a nossa mãe. Pagando caro, valeu, obrigado. Mas no extremo sul da zona sul tá tudo errado. Se aqui... Gente, então, o que eu estava dizendo para vocês, né? A questão aí da fórmula mágica da paz. Deixa eu voltar à apresentação para a gente continuar a questão aí, né? Da análise dessa obra fantástica, né, gente? Eleni, eu não sei se você viu, a Júlia Soira pediu para você aceitar ela Ah, sim, quem? na sala. Acho que eu estava vendo tanto vídeo, meu Deus. Olha isso, né? Peraí, deixa eu ver. Fala para ela pedir de novo, faz Vou favor para falar. mim. Por favor, Marina. Eu estava tão entretida no vídeo que acabei não vendo. Ah, sim. Prontinho. Obrigada. Imagina, Júlia, desculpa bem, eu estava tão entretida no vídeo que eu não vi direito, perdão, viu?
Bom, gente, então ouvimos aí esses dois trechos muito importantes dessa música, né? Trabalha muito a questão aí dos filhos das negras, né? Simples, favelados, que eram mortos, né? A tiros e enterrados no cemitério São Luís. Outro tema muito em evidente no Sobrevivendo no Inferno é o tema sobre cadeia penitenciária, chilindró. É esse outro assunto abordado, né? Esse sistema de encarceramento penitenciário que é falido, que é um sistema cruel, um sistema sanguinário, né? Dissecado. E ele está na faixa 7, Diário de um Detento, na faixa 7 do álbum e na página 83 da obra, Diário de um Detento. Fica nítida aí a crítica ao massacre do Carandiru, que ocorreu no dia 2 de outubro de 1992. Em alguns trechos ele diz o seguinte, gente: ai, moleque, me diz então, você quer o quê? A vaga está lá esperando você. Pega todos os seus artigos importados, seu currículo no crime e limpa o rabo. A vida bandida é sem futuro. Sua cara fica branca desse lado do muro. Já ouviu falar de Lúcifer, que veio do inferno com moral? Um dia no Carandiru, não ele é só mais um, comendo rango azedo com pneumonia. E aí ele continua no outro trecho de Diário de um Detento. Fumaça na janela, tem fogo na cela. Fudeu, foi além, se pã, nem tem refém. A maioria se deixou envolver por uns 5 ou 6 que não tem nada a perder. 2 ladrões considerados passaram a discutir, mas não imaginavam o que estaria por vir. Traficantes, homicidas, estelionatários, uma maioria de moleque primário. Era a brecha que o sistema queria. Avise o IML, chegou o grande dia. Depende do sim ou não de um só homem, que prefere ser neutro pelo telefone. Ratatá, caviar e champanhe. Fleury foi almoçar. Que se foda minha mãe. Cachorros assassinos, gás lacrimogênio. Quem mata mais ladrão ganha medalha de prêmio. Então, né, o massacre aí ocorrido no Carandiru em 1992. Aí estão os Racionais, para vocês terem uma ideia deles, né? E o porquê desse álbum se chama, desse livro, dessa obra, primeiro álbum, né, disco, tudo, e depois o livro. Por que esse livro se chama aí, né? Aliás, esse conjunto de rappers, de MCs, se chama Racionais. Começou com um álbum lançado pelo Tim Maia Racional, o álbum chamava Tim Maia Racional, em 1975. E esse álbum foi ignorado, tanto pela crítica musical, quanto pelo público da época, né, do lançamento aí. Apresentou uma vendagem inexpressiva, por quê? Muito pela função do seu baixo apelo comercial, as letras falarem sobre a cultura negra. Com o passar dos anos, o álbum passou a ser alvo de status cult, com os discos de vinil originais tornando-se raros e caros. A partir de 1990, com o resgate da música negra brasileira, nós temos aí, a partir de 1970, né, cresceu a pressão para o relançamento dos álbuns, o que só veio a ocorrer depois da morte de Tim Maia. Os Racionais escolheram esse nome para enaltecer justamente essa gravação do Tim Maia Racional, que falava sobre a cultura negra brasileira. Pouquinho aí da biografia dos Racionais, os MCs aí, os mestres de cerimônias, né? Racionais MCs é um grupo brasileiro de rap,
que surgiu em 1988, na coletânea Consciência Black, com as músicas Pânico na Zona Sul e Tempos Difíceis. As letras do grupo têm como objetivo mostrar a desigualdade social brasileira, abordando diversos temas como crime e injustiças. Formado por Mano Brown, que é o Pedro Paulo Soares Pereira, eu coloquei também nos slides para vocês verem um pouquinho de cada um deles. O Ice Blue, Paulo Eduardo Salvador, o Ed Rock, o Edivaldo Pereira Alves, e o KLJ, Kleber Geraldo Leles Simões. O sucesso do Racionais MCs ultrapassou barreiras nacionais, realizando apresentações ao vivo na Europa e na Ásia. A discografia oficial da banda é O Holocausto Urbano, de 1990, Escolha Seu Caminho, de 1992, Raio-X do Brasil, de 93, Sobrevivendo no Inferno, de 1997, a obra que a gente está analisando, tá? O Pedro Paulo Soares Pereira, o Mano Brown, tem sobre ele aí, né? Nasceu em 1970, São Paulo, é rapper e compositor brasileiro. O apelido de Paulo originalmente era Paul Brown, devido ao mesmo cantar sobre batidas de James Brown, após as apresentações de pagode no início da carreira. Tempos depois veio o Mano, através de uma ambiguidade em uma música na qual o cantor dizia: sou eu, Mano, o Brown. E aí ficou Mano Brown, né? A revista Rolling Stone promoveu em outubro de 2008 a lista dos 100 maiores artistas da música brasileira, e ele ocupou o 28º lugar. O Ice Blue, Paulo Eduardo Salvador, nasceu em 1969, apresenta o programa Balanço Rap, da estação de rádio 105 FM, junto com o companheiro de grupo KLJ. Seu apelido vem de Nego Blue, música de Jorge Benjor, porque ele andava sempre arrumadinho. Blue é um dos integrantes do grupo que mais se mobiliza por ações sociais e pelo movimento hip-hop. Fez parceria com outros rappers em músicas que fizeram sucesso, como Diário de um Detento e Inimigo é de Graça. Ele está preparando um disco solo. O Kleber Geraldo Leles Simões, o KLJ, nasceu em São Paulo, em 69 também, né? No grupo, cabe a ele a criação das bases da beat, que são aquelas batidas, né, que acompanham os poemas, dando o ritmo certo para esses serem cantados. Ele é sócio da gravadora Cosa Nostra, juntamente com o Racionais MCs. E possui também um selo individual, o Equilíbrio, né? Foi a apresentação do Yu, da MTV. Também lançou alguns álbuns do grupo Equilíbrio, Sistema Negro, KGB e Relatos da Invasão. É pai, né, do DJ Calfani, integrante do grupo Polo. O Ed Rock, o Edivaldo Pereira Alves, também nasceu em São Paulo, em 69, é rapper e compositor brasileiro. Começou sua carreira em 1984, quando fazia bailes em residências ao lado de seu companheiro, o DJ KLJ. Em 2012, Ed Rock lançou a canção That's My Way, junto com seu Jorge, a qual foi indicada para prêmio o VMB, em melhor videoclipe, onde perdeu para Marighella, do próprio Racionais MCs. Pouquinho aí sobre eles, né? E aí, gente, nós temos o seguinte, em relação aos Racionais, ele fala no início do livro dele, né? Bem no início, aqui, logo na dedicatória, ele diz o seguinte, né? Ele aponta 2 salmos
2 versículos do Salmo 23. O grupo devolveu à população preta brasileira a voz, o grito sufocado por tanta opressão e medo. Então, aqui no início do livro, bem no início, aqui na parte já das dedicatórias, tudo, ele cita 2 trechinhos do Salmo 23. O primeiro trechinho que ele cita é: refrigere minha alma e guia-me pelo caminho da justiça. E o segundo trechinho que ele cita é: e mesmo que eu ande no vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E aí eu coloquei para vocês o Salmo 23 inteiro, né? Onde o Racionais tira esses 2 trechinhos para dizer que na hora da morte, aí sim o preto, ele está igual ao branco, né? Então, ele está sendo esperado pelo Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, é na hora da morte aí, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, na hora da morte o preto se iguala ao branco. E aí vem, né, toda a abordagem de que racismo é crime, pela Lei 7.716 de 1989, e aí a gente vê que não adianta. O racismo que no Brasil se alimenta de práticas sutis, de nuances e formas maleáveis para atingir suas vítimas, continua ceifando vidas ou agonizando sonhos. Quando esses 4 jovens pretos da periferia de São Paulo, Mano Brown, Ed Rock, Ice Blue e Kylie J, começaram a soltar suas vozes e batidas com um sentimento de revolta e indignação, era como se eles apontassem a falha na Constituição, indignados com a sua ineficácia. É lógico, se o racismo é crime, como é que pode continuar havendo? Em 1997, o presidente Fernando Henrique Cardoso, né, que governava o Brasil nessa época aí, através de sua política de privatização de empresas públicas e estatais, lançou a política neoliberal. Andava de mãos dadas com a premissa ideológica da democracia racial, que buscava afirmar a inexistência do racismo, negando a própria paisagem social que escancarava que a democracia racial ainda não havia chegado para os pretos, pois estes ainda são minorias nas profissões mais remuneradas, nas posições de maior reconhecimento ou melhor renda, principalmente a mulher negra, que ainda ocupa uma posição econômica e social extremamente desvantajosas. Então, tem lei, tá? Tem aí um ex-presidente falando sobre democracia racial e, mesmo assim, não existe, né? O extermínio do preconceito racial no Brasil e da violência, o que é pior. E aí os Racionais entram com uma aula de realidade, né? Nas escolas públicas da periferia, mal se ouvia falar em racismo, exclusão social ou violência policial. Na sala de aula, havia uma dissonância entre aquilo que estava no discurso dos livros ou dos professores e aquilo que muitos alunos e alunas de fato viviam nas quebradas. E era justamente nas músicas dos Racionais que esses jovens se reconheciam a realidade árdua que enfrentavam dia a dia. Não era um ambiente escolar conteudista que aproximava o aluno da realidade dele. Eram as músicas de 4 jovens negros e pobres, que com suas batidas e letras traziam esperança a uma camada da população esquecida das políticas públicas.
A condição do negro narrada por um negro. E é aí que aproxima. Uma coisa sou eu falando desse livro, outra coisa é uma professora preta falando desse livro. Uma coisa é um negro cantando esses determinados raps, outra coisa é um negro falando sobre, cantando esses determinados raps. Todo o álbum dos Racionais obriga a parar e refletir. Suas músicas é um exercício de reflexão, pois ao ouvi-las experimenta-se um assombro. É um negro contando a sua história de lágrimas, sangue, vidas e glórias, abandono, miséria, ódio, sofrimento, desprezo, desilusão. Não é como nos livros didáticos, que na maioria das vezes traz a versão de um branco contando a história de um negro ou do povo negro, mas a narrativa da condição do negro narrada por um negro. Foi o que eu disse, é diferente, né? E aí veio uma série de charges falando, né, disco dos Racionais na prova da Unicamp, isso é um absurdo. O panelaço aí, né, com a camisetinha do verde e amarelo. Então, trazendo, né, que é politicamente incorreto trabalhar com os Racionais, trabalhar com o rap, né? Temos que ter outro tipo de aula. E aí o Mano Brown disse o seguinte, era a arte do blefe. Eu pesava 70 quilos, não tinha dinheiro para pegar um ônibus e já ameaçava o sistema. Olha isso. E o sistema acreditou, entendeu? O que eu poderia fazer contra, mas fora aquilo ali, sei lá, pegar uma arma, virar assaltante, morrer rápido. Então, a leveza da música, o lado leve, que ninguém percebia, era a idade que a gente tinha. A gente não tinha condições de fazer muita coisa fora a música. Hoje em dia, eu tenho condições de fazer muito mais. Até falando de amor, eu sou muito mais perigoso. Olha o perigo para o sistema, né, que os Racionais oferecem. E aí a gente entra na questão do maniqueísmo político e religioso, né, em relação à música dos Racionais, que passou aí a ter um caráter, força política, em alguns momentos, até força religiosa, né? Esse maniqueísmo aí na questão, em toda obra está presente o maniqueísmo. O preto favelado encontra-se numa situação de derrotado pelo sistema, e só lhe sobram dois caminhos: filiar-se ao mundo do crime ou a ida precária ao mundo do trabalho, sofrendo racismo, sofrendo preconceito em todos eles, tanto no crime quanto no trabalho. Sempre com questionamento sobre a possibilidade de um negro ter vida digna nesse país. E aí a gente entra o porquê de Sobrevivendo no Inferno. Entramos na Divina Comédia de Dante, né? Apresentando aí primeiro a questão do inferno, depois do purgatório, até chegar no paraíso. Mas os Racionais entendem que a vida do preto na periferia começa no inferno e fica no inferno. Não há esperança de alcançar o purgatório e o paraíso, como na Divina Comédia de Dante Alighieri. Outra coisa que chama atenção no título é a escolha do gerúndio, sobrevivendo, né? Essa sensação de que o poema irá retratar algo que está acontecendo. Funciona muito bem como um tom definidor da obra. Como disse a revista Rolling Stones, Sobrevivendo no Inferno colocou o rap no topo. Racismo, miséria e desigualdade social, temas cutucados na obra, são aqui expostos como uma grande ferida aberta. Aqui, deixa eu pausar aqui, né? Bom, gente, olha, eu espero, assim, ter conseguido passar para vocês um pouquinho aí dessa questão do Sobrevivendo no Inferno, né? Mas é o que eu disse, eu gosto muito de ouvir as faixas e acompanhar os poemas,
acompanhar, grifar, colocar na marginalia alguma análise. Isso é muito importante nessa questão deste livro. Então, realmente é uma aula de história, é uma aula de filosofia, é uma aula de sociologia, esse livro aí, Sobrevivendo no Inferno, dos Racionais MCs. Eu espero com sinceridade que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela presença de vocês. Depois que eu trabalhar um pouquinho aí a parte tecnológica dessa live, eu vou postar no meu canal do YouTube, para que vocês tenham a live completa. Outra coisa também, vai ser feita uma segunda live sobre os racionais, somente com análise de cada um dos poemas, tá bem? Gente, muito obrigada a todos, muito obrigada mesmo pela presença, e até a próxima Obras Literárias.